favor. A qualquer coisa serve. Passa aí para mim o nomezinho, para eu poder anotar aqui a presença. Bom dia, Felipe. Bom dia, Pedro. Eu já vou anotando aqui. Bom dia, amor. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, me fala o nomezinho, quem acabou de dar bom dia, que está sem o nome. Maria Fontes, tá. Ih, Maria Eduarda, que eu acabei de dar bom dia, esqueci de ver o sobrenome. Peraí. Maria Eduarda, me fala seu sobrenome. Perestrelo. Perestrelo. Quem acabou de chegar também, que não está com o nomezinho, está com outro, me fala aí o nome para eu anotar aqui na chamada, por favor. MVDPS, fala para mim o nomezinho, por favor, que está com esse Mzinho. Bom dia, Letícia, para eu poder anotar aqui. Passa aí para mim, por gentileza, o nomezinho. Quem está com M no... Ô, Pamela. Oi? O das siglas é Marcos. Ah, é Marcos? É. É o nome dele inteiro. Ah, é verdade. Eu nem tinha me dado conta disso. Também como é que eu vou lembrar? E eu não anotei esse Marcos veio semana passada. Ficou um buraco bem aqui na chamada dele. Mas eu vou olhar aqui de novo. Onde foi que eu anotei? Bom dia, Arthur. Bem, já vou começar. Porque não tem como esperar mais. Eu botei aqui errado ponto. Isso não. Bom dia, Matheus. Então, acho que já estamos aí no número bom, ainda estão faltando uma quantidade legal, mas temos que começar, senão a gente se enrola. Tem muita coisa para ver. A gente nem vai conseguir fechar todo esse capítulo hoje, que vai faltar uma partezinha sobre a crise de 1929. Se eu conseguir, eu até falo, né, um pouco dela hoje também. Vamos ver como é que vai ser. Dando tempo. Olha só, crianças, a gente vai começar com a correção, tá? A correção da página 296. Abram o livro aí, por favor. Pega o lápis. Eu vou falar aqui as respostas para vocês poderem conferir com a resposta de vocês, mas isso não quer dizer que vocês não possam ir falar de vocês, tá? Respondi muito diferente, professora. Não sei se está certo ou errado. Abre o microfone e fala aí a sua resposta, tá bom? Porque, às vezes, a sua resposta está muito diferente, mas está falando aí a mesma coisa. Então, não tem necessidade de apagar, tá? Então, ao invés de apagar, fala a sua resposta para a gente ver, né, se ela está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Se agora, claro, se não tiver nada a ver, né? Mas se tiver, mas para ter essa certeza, né, que tem ou não a ver, é preciso aí vocês falarem para mim. Então, não fiquem, assim, apagando as respostas sem saber se está certo ou errado, tá bom? Então, assim, a minha resposta, eu vou falar para vocês poderem aí ter uma noção, né, se a resposta de vocês está correta ou não, e depois eu vou falar ela devagar, tá? Para vocês poderem aí, quem não fez ou quem errou, apagar e corrigi-la, tá bom? Então, olha só. 296, a página, número 1. Abram aí o livro. 296. 296, número 1. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar para eu poder aí
escutar a resposta de vocês, tá? Sem ter necessidade de apagar, sem saber se está errado ou não. Então, ó, número 1. Por que os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Belle Époque, ou Bela Época, né? Por que ficaram conhecidos? Por que ficou conhecido por esse termo, Bela Época? Por ter sido uma época de otimismo, de estabilidade econômica, tá? Um período sem conflitos e de grandes avanços tecnológicos. Essa é a resposta. Alguém botou algo muito diferente? Quer falar de vocês? Fala aí, não. Qualquer coisa é só falar, hein? Então, ó, vou repetir aqui, tá? Por ter sido... Quem não fez completa aí, por favor, 296, número 1. Então, aí você só completa, tá? Porque era uma época de paz, aí falta aí, no caso também, de paz, avanços tecnológicos, tá? E também de estabilidade econômica e otimismo. Então, vamos lá, ó, vou responder. Por ter sido uma época de otimismo, por ter sido uma época de otimismo gerada... Bom dia, Ana Clara. Estamos fazendo a correção da página 296, número 1, tá? Então, ó, vou repetir. Por ter sido uma época de otimismo gerado pela estabilidade econômica, ter sido... Oi, Iago, bom dia. Estamos corrigindo a página 296, número 1, tá? Estou no número 1, vou repetir agora. Abre o livro aí, por favor. 296. Então, ó, por ter sido uma época de otimismo gerado pela estabilidade econômica. Bom dia, Caetano. Estamos na correção da página 296, número 1, tá bom? 296, número 1. Vou repetir de novo a número 1. Abre o livro aí rapidinho. 296, número 1. Então, vamos lá. Por ter sido uma época de otimismo gerado pela estabilidade econômica, vírgula, avanços tecnológicos e científicos, vírgula, sem grandes conflitos na Europa. Então, vou repetir, hein? 296, número 1. Por ter sido uma época de otimismo gerado pela estabilidade econômica, vírgula, avanços tecnológicos e científicos, vírgula, sem grandes conflitos na Europa. Tudo bem aí? Precisa repetir? Me falem, crianças, por favor, senão não tem como eu saber, hein? Eu vou repetir mais uma vezinha, tá? 296, número 1. Por ter sido uma época de otimismo gerado pela estabilidade econômica, vírgula, com avanços tecnológicos e científicos, vírgula, sem grandes conflitos na Europa. Número 2. Explique como as disputas imperialistas foram determinantes para o início da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. As disputas por território acirraram a competição entre as potências imperialistas. Então, número 2, repetindo. As disputas por territórios acirraram a competição entre as potências imperialistas. Então, ó, repetindo a número 2, hein? As disputas
por territórios, acirraram a competição entre as potências imperialistas. Alguma dúvida? Alguém botou algo muito diferente? Quer falar? Preciso repetir? Não? Ó, me avisem, gente, que senão não tem como eu saber, hein? Ó, repetindo a 2. As disputas por territórios, as disputas por territórios acirraram as disputas por territórios acirraram a competição entre as potências imperialistas. Aí bota vírgula, faltou completar uma coisa importante. As disputas por territórios acirraram a competição entre as potências imperialistas, vírgula. O que justificou o investimento cada vez maior em armamentos. Então, vou repetir tudo. As disputas por territórios acirraram a competição entre as potências imperialistas, vírgula. O que justificou o investimento cada vez maior em armamentos. O que justificou o investimento cada vez maior em armamentos. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Número 3. De que maneira o nacionalismo contribuiu para aumentar a tensão entre as potências europeias? Gente, alguém tem alguma coisa a falar? Quer aí expor a sua resposta? Vamos embora, hein? Não precisa ter vergonha não, pode falar, tá? Então, 3. De que maneira o nacionalismo contribuiu para aumentar a tensão entre as potências imperialistas? Então, vamos lá. O nacionalismo fez gerar o quê? Uma rivalidade. Aumentou mais ainda a rivalidade. Um ótimo exemplo é Inglaterra e França, ou Alemanha e França. Isso aí, perfeito, né? Ele estimulou, dentro das grandes potências, o sentimento de superioridade, tá? Perfeito, exatamente isso aí. Então, o sentimento, aliás, ou melhor, né, o nacionalismo, ele contribuiu aí, ele estimulou, né, o sentimento de superioridade das grandes potências, tá? Dos países imperialistas. Vamos embora, vamos participar, hein? Adorei Rian participando, hein? E fica mais animado com a participação de vocês. Então, vamos lá? Para quem não fez, ou para quem ficou com dúvida, ou para quem errou, tá bom? O nacionalismo estimulou, página 296, Marcos Vinícius, 296. Nós estamos no 3, tá? O nacionalismo estimulou o sentimento de superioridade das grandes potências, né? Ou, melhor, né, dos países imperialistas. O nacionalismo estimulou o sentimento de superioridade dos países imperialistas. Número 4, vocês estão vendo aí uma fotografia, aonde aí está mostrando, retratando a prisão, né, daquele que matou aí o príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, tá assim, ó. Quem é Gavrilo e por que ele foi preso em 1914 nos países imperialistas? Continuação da 3. 2 países imperialistas. Fala, Rian.
Ele foi o assassino do príncipe. Eu esqueci o nome dele. Francisco Ferdinando, eu acho. Isso aí. Francisco Ferdinando. Tá. Isso aí, Francisco Foi o Ferdinando. assassino. Oi? Foi, isso aí mesmo. Foi o assassino Ah, do príncipe Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. Isso aí, e ele foi preso em 1914 por assassinato. isso aí. Porque, na verdade, Por assassinato e também por, acho que conspiração, né? isso, na verdade, né, esse homem, né, o Gravilho, ele era membro de uma organização, tá? Pan-eslavista. Então, a primeira resposta seria essa, né? Membro de uma organização pan-eslavista. E a segunda resposta é que ele foi aí o jovem que assassinou o príncipe Francisco Ferdinando e a sua esposa, tá? Então, vamos lá. Valeu, Rian. Vamos embora, hein, gente? Vamos aí ajudar a Rian, me ajudar, vamos participar. E também é ótimo participar por conta aí da avaliação, né? A gente sabe que a gente participando, que as coisas entram melhor na nossa cabeça. Vou repetir. Então, ó, era membro, são duas perguntas em uma. Então, primeira resposta, era membro da organização, pan-eslavista, jovem Bósnia. Então, ó, era membro da organização pan-eslavista. Vou botar aqui no chat para você ver. Pan-eslavista, jovem Bósnia. Então, ó, era membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. Aí, ponto na mesma linha, né? Foi preso pelo assassinato do príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa. Então, a primeira resposta era membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. Aí, na mesma linha aí, foi preso pelo assassinato do príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa. Foi preso pelo assassinato do príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa. B. Posso ir para B? A última aí da página 246. O último aí da página 246. Posso repetir. Então, ó, são duas perguntas em uma. Primeira, tá? Primeira resposta. Primeiro ele está perguntando quem foi aí, quem é o Gavrilo, tá? Então, ó, era membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. Segunda pergunta, por que ele foi preso em 1914? Foi preso pelo assassinato do príncipe. Em alguns livros vocês vão achar príncipe. No nosso livro, por exemplo, está escrito arquiduque, tá? Tanto faz. Foi preso pelo assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Foi preso pelo assassinato do príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa do Império Austro-Húngaro. Bom dia, Sara. Aí hífen, húngaro, tá bom? Húngaro com H.
Professora, quase que eu coloquei Organização Mundial da Saúde. Tu pensou, meu Deus? Isso, e sua esposa. Não precisa colocar o nome dela, não, tá? O nome dela é Sofia Schott, mas não precisa. Do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa. Pronto, fomos. Sara, nós estamos na correção da página 296, tá bom? Nós já estamos lá na letra B do número 4. Tá bom. Então, ó, B. Qual é a relação entre o evento retratado na fotografia e a guerra mundial, tá? Então, o evento que é retratado na fotografia, ele é o fato considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, podemos colocar da seguinte forma: o assassinato do Francisco Ferdinando foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Esse fato foi o fato que iniciou aí, que deu início à Primeira Guerra Mundial. Se tivesse sido um outro fato, também teria dado. Por quê? As grandes potências já estavam aí, né, todas preparadas para esse possível confronto. Então, resposta aí novamente, tá? Esse fato, no caso aí, né, o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, esse fato foi o estopim, da Primeira Guerra Mundial. Agora, vamos lá para a página 304, que foi aí a outra página da nossa atividade aí, feita aí por vocês em casa. Página 304. Professora? Oi, meu amor. Eu aproveitei e passei a ver uns vídeos sobre a Primeira Guerra. E dizem que, tipo... Sim, eu dei uma olhada. Que bom! Aí, o que você achou? Dizem que, tipo... O cara falou o seguinte... Dizem que a pessoa que dirigia a carroça do príncipe, ele errou a rua. Aí o assassino estava lá esperando já. Porque são várias versões, né? Várias hipóteses aí que aconteceu. Sim. Muito legal, Rian. Assiste mesmo, porque faz toda a diferença a gente assistir. Aí Fala. Aí falaram que... Aí também contou outra que diziam que a pessoa que estava dirigindo fazia parte. Estava ali. Aí falou várias versões. Legal. Isso mesmo, assistam, gente. Outra coisa que eu até não sei se eu cheguei a passar para vocês, mas eu acho que não, porque eu não anotei aqui. Mas outra coisa muito bacana também, que é bom vocês verem, é aquele Descomplica, né? Que eu costumo até passar na sala de aula para vocês, que dá um mapa mental, né, sobre o assunto. Faz tipo uma revisão, né? Bem bacana, quando a gente acabar assim, o conteúdo, vocês derem uma olhadinha. Hoje, eu até separei aqui o Descomplica da Revolução Russa, e se der tempo, né, eu fecho os slides e exponho para vocês o Descomplica. Se não der tempo, eu vou botar o link aqui no nosso chat para vocês poderem assistir, tá? Porque ele faz um apanhado de toda a explicação feita aqui na nossa aula, e aí fixa o conteúdo. É muito bacana, é muito interessante, é muito agregador, tá? E lá, quando a gente chegar no... Fala, Renan. Eu assisto muito em animação. Você aproveita e distrai e vê. Isso mesmo, ótimo. Muito bacana também a animação. Eu também gosto muito de animação. Às vezes até eu assisto, tá? Tem muitas animações que fica complicado eu passar para vocês, por conta, né, de cenas muito fortes. Por exemplo, eu achei uma que não era nem para a turma de vocês, era para eu estar voando sobre a Revolução Francesa. Muito bacana. Eu acho que faz parte de algum jogo. Mas estava assim, acabando envolvendo muita violência e fica estranho, entendeu? Assim, o professor passar, né? Mas é muito interessante vocês assistirem, porque é o que você falou, né, Han? Distrai e te coloca aí no assunto, né? Para vocês é mais atrativo. É sempre muito válido, tá? O que vocês puderem aí assistir para poder acrescentar é muito bacana, tá? Gosto muito desse que aqui desenho, porque ele faz uma síntese, né? O Descomplica, que dá no mesmo.
ele faz uma síntese sobre o assunto, então é bem interessante, tá bom? Aí o da Revolução Russa, eu vou terminar de passar o slide, né, para vocês hoje, e tinha separado o mapa mental do que é que desenho. Dando tempo, né, eu vou passar aqui também. E queria ainda botar os pontos importantes para vocês baterem um print sobre a Revolução Russa. Vamos ver, né? Vamos terminar logo isso aqui para a gente poder ir. Agora, bacana, crianças, foi o que eu achei para vocês quando a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos falar na semana que vem a crise de 1929 dos Estados Unidos e depois vem a Segunda Guerra Mundial. Quando chegar nesse ponto, que a gente fala sobre o Holocausto, eu separei para vocês uma visitação online no campo de concentração. Quer dizer, muito legal, tá? Já está até aqui o link. Depois, quando for nesse dia dessa aula, eu vou botar aqui para vocês e vou, inclusive, disponibilizar o link também para vocês poderem fazer essa visitação em casa. É bem legal, bem bacana. Em casa, que eu falo assim, né? No computador de vocês, né? Fica mais livre. Então, vamos lá, amores. 304, tá? Ó, vamos embora participar, hein? Só a Rian participando. Cadê todo mundo? Vocês não estão cochilando, não, né? Tava bom de abrir essas câmeras para a gente se ver, porque, olha, fica nessas bolinhas aí. Vamos embora, amores. 304, número 1. Escreva. Então, tá bom. Vamos embora. Escreva um pequeno texto explicando como era o cotidiano dos soldados nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Eu até falei com vocês naquela aula nossa lá do lado da máquina de lavar, né? Que eu tinha visto um filme bem interessante, que foi aí, né? O Último Homem, né? Não, melhor, Até o Último Homem. Não é sobre a Primeira Guerra Mundial. É sobre a Segunda. Mas é um filme que expõe muito essa questão das trincheiras. Então, quem puder assistir, né? Quem tiver essa possibilidade de assistir esse filme, veja, é muito bacana, tá? Não é aquela coisa chata, enjoada, não. É muito legal. Página 304. Vamos lá? Então, ó. O 1917 também expõe muito bem isso. Qual, Rian? 1917, eu acho. Ah, é? Isso eu não vi, não, hein? Vou até Foi anotar lançado aqui. recentemente, Paula. Ah, foi? Não vi. Foi. Não vi. A missão deles, eles são soldados e têm que entregar uma carta. Aí eles vão passando por várias trincheiras. Então, peraí, eu vou até anotar aqui. Missão 1917. Não. O ano da... 1917. Vou... Só ano. Ah, só 19... Vou ver. Eu não vi isso, não. Eu acabo não dando conta, gente, de tanta coisa. Vou até anotar, para eu poder pesquisar. Então, ó, vamos lá. Número 1 da 304, hein? Então, sobre as trincheiras, vocês podiam colocar vários pontos, né? Que as trincheiras diziam respeito aí ao cotidiano dos soldados, que eram lugares de extrema dificuldade, né? Tanto com relação aí à proteção, quanto também com relação à higiene, à vida diária nesses ambientes, tá? As trincheiras, elas serviam não só para atacar o seu oponente, como para se proteger, como também aí para dormir, para se alimentar, para tudo, tá? Então, as trincheiras foi um lugar extremamente difícil para os soldados no período aí da Primeira Guerra Mundial. Esse pequeno texto é um texto pessoal, então cada um fez aí a seu modo, tá? 2. O que motivou a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Marque um X na alternativa correta. A alternativa correta aí é esse quadradinho do meio, é o segundo quadradinho. Um ataque alemão às embarcações de ambos os países, tanto os Estados Unidos, né, quanto aí o Brasil, só que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial de forma muito mais tímida, né, foi muito mais efetivo na Segunda, mas se determinaram aí na Primeira Guerra Mundial por conta de ataques às embarcações, tá? Então, o segundo quadradinho que vocês irão marcar o X. Professora? Oi, meu amor. A participação do Brasil foi bem triste. Eles tipo, ajudaram só na questão médica, mas tipo, eles mataram golfinhos. Isso aí. Isso aí se resume a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. 3. Verdade, resumido. Aham. E vamos embora, hein, crianças? 8h37. 3. Quais impactos a Primeira Guerra Mundial gerou sobre o comportamento feminino na Europa?
Então, nós vimos, até foi na minha explicação também, eu falei sobre isso com vocês, né? Que as mulheres passaram aí, ou melhor, né? A 2 é o segundo quadradinho, Rafael. A 2 é o ataque alemão às embarcações de ambos os países. As mulheres assumiram aí postos no trabalho, né? Do que eram aí realizados pelos homens. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela abriu o campo de trabalho dentro das fábricas para as mulheres. Por que isso? Né? Porque os homens, em sua maioria, estavam aí de frente na Primeira Guerra Mundial, lutando na Primeira Guerra Mundial, e as fábricas passaram a precisar aí cada vez mais de mão de obra, né? Até mesmo para a questão aí de armamento e munição. Então, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, né, dentro das fábricas, na Primeira Guerra Mundial. Então, resposta aí, tá? Devido, né? Isso, segundo quadrado, Kemily, número 2, segundo quadradinho. E a 3, devido à mobilização de homens na guerra, devido a mobilizações de homens, ou melhor, na guerra não, para a guerra. Número 3, crianças, devido à mobilização de homens para a guerra, as mulheres assumiram diversos postos de trabalho. Então, ó, número 3, devido à mobilização de homens para a guerra, devido à mobilização de homens para a guerra, vírgula, as mulheres assumiram diversos postos de trabalho. Tudo bem aí? Precisa que eu repita? Fala aí para mim, crianças. Vou repetir mais uma vezinha, tá? Ah, então tá, vou repetir mais uma vezinha. Devido à grande mobilização, de homens para a guerra, vírgula, as mulheres assumiram diversos postos de trabalho. Repetir mais uma vezinha, hein? Devido à grande mobilização de homens para a guerra, vírgula, as mulheres assumiram diversos postos de trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá, hein? Número 4. Qual país foi considerado o maior culpado pela guerra no Tratado de Versalhes? E quais foram as punições Alemanha. aplicadas? Isso aí, Rian. A Alemanha, tá? A primeira resposta foi a Alemanha. A Alemanha foi considerada a grande culpada pela guerra, tá bom? Então, As punições que você está falando depois da guerra, né? isso aí, as punições que eu estou falando foi estabelecida pelo Tratado de Versalhes. Então, Posso foi falar? Pode, por favor. Tá, foi diminuir exército, diminuir questão econômica. Ajudar economicamente países que foram destruídos a se reconstruir. Acho que só. Isso, perfeito. A questão aí desse ajudar os países também teve essa participação, mas isso aí foi mais por conta dos empréstimos a realizar pelos Estados Unidos, tá, Rian? Então, assim, cuidado muito com esse último ponto, para acabar não confundindo, assim, tipo de estar emprestando dinheiro à Alemanha, não, tá? Isso aí, né? A Alemanha foi aí considerada a maior culpada e ela teve que devolver aí territórios colonizados por ela, pagar altas indenizações, tá? Reduzir aí o poderio militar, entre outras coisas. Perfeito, Rian. Então, ó, vou repetir para quem não fez, hein? Foi a Alemanha, vírgula. Foi a Alemanha, vírgula. Teve que pagar
que pagar altas indenizações aos países vencedores, né, claro, tá certo, de Kemmerer tá certo, tá certinho, teve que pagar altas indenizações para os países vencedores, vírgula, devolver, né, territórios conquistados, vírgula, diminuir o poder militar e etc. O de Kemmerer está aí no chat, está certinho, tá? Podem copiar, não tem problema nenhum, não. Vocês podem até completar aí com a questão de devolver território e diminuir o poderio militar, tá? Mas está certinho dela. Último aí, 5. Quais foram as principais consequências da Primeira Guerra Mundial? Foram inúmeras as consequências, né? Mas o grande número aí de pessoas mortas e feridas, vírgula, né? A Europa estava aí em caos, enfraquecimento da economia dos países europeus, tá? Foram muitos. Então, ó, milhares de mortos e feridos, ou melhor, milhares não, né? Milhões de mortos e feridos. Países europeus em decadência aí, né? Enfraquecimento econômico, ou melhor, enfraquecimento dos países europeus, enfraquecimento econômico dos países europeus e etc. Tá bom? Então, ó, milhões de mortos e feridos, vírgula, enfraquecimento econômico dos países europeus, vírgula, teve também a criação da Liga das Nações, e etc. Essa Liga das Nações foi um órgão responsável em estabelecer a paz entre as grandes potências, tá bom? Que a gente sabe que foi um órgão que fracassou, afinal de contas, houve aí a Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento econômico dos países europeus. Enfraquecimento econômico dos países europeus. Crianças, olha só, então, nós temos 15 minutos, eu vou tentar aí, se Deus quiser, com sucesso, fechar os slides sobre a Revolução Russa. Tomara a Deus que eu consiga, tá? Para a gente poder aí fechar esse assunto. Semana que vem, a gente vem com a crise de 1929, tá? Então, deixa eu colocar aqui, fazer a apresentação. Todo mundo fez a correção, tudo direitinho, tudo certinho. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Nós vamos lá para os slides. Fala, quem quer falar? Gente, pode abrir o microfone, pode falar, tá? Nós vamos lá para os slides da Revolução Russa, e eu parei bem nos slides dos bolcheviques e mencheviques, né? Vocês lembram disso? Que os bolcheviques e mencheviques surgiram aí de um partido clandestino, que era o Partido Social Democrata, baseado aí nas ideias do socialismo científico, baseado aí nas ideias de Marx e Hegel. Só que esse partido, ele divergia entre seus participantes. Então, ele acabou aí se dividindo em dois partidos, vamos falar assim, tá? Se posicionaram aí em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, como nós vimos semana passada, eles defendiam mudanças radicais no governo. Eles defendiam a derrubada do Nicolau II, né, o imperador, e o estabelecimento do socialismo através de uma revolução. Os mencheviques, eles acreditavam que era preciso, que era necessário, que era possível fazer uma aliança entre o proletariado e a burguesia e, de forma gradual, chegar no socialismo, tá? Então, vamos lá? Vamos rever aí esse ponto e vamos aí seguir, para a gente poder fechar esse assunto hoje. Tá todo mundo aí vendo direitinho? Falem aí para mim. Sim, tá dando para ver. Sim. Ótimo. Deixa eu botar lá no ponto dos mencheviques e bolcheviques, tá aí, né, que eu acabei de falar. Nós tínhamos o Partido Social Democrata, que era um partido clandestino, lembrando que o Tsar Nicolau II, o imperador da Rússia nesse período do século XVIII, né, século XIX, ele censurava ele suspendeu os partidos políticos
e também censurou a imprensa. Esse Partido Social Democrata, ele era um partido clandestino, que divergia entre si, seguiam as ideias aí de Marx e Hegel, mas divergiam, e por conta dessa divergência, eles acabaram se dividindo em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, né? Falei que os bolcheviques, eles acreditavam numa revolução do proletariado, uma revolução do operário, para se chegar aí ao socialismo, para se implantar o socialismo, e os mencheviques, eles defendiam uma reforma gradual, onde nós tínhamos aí, poderia se ter melhor, né? Uma aliança entre o operariado e a burguesia para se chegar ao socialismo. Gente, qualquer dúvida, abre o microfone e me fala, tá? Nosso próximo slide está expondo aí fatores que levaram à revolução dentro da Rússia, tá? A Revolução Civil aí, a Revolução Russa. Lembrando que a Rússia, nesse período, ela estava participando da Primeira Guerra Mundial. Ela não tinha condições, ela vivia um período de fome, né? A população aí na miséria, grandes revoltas dos camponeses, os sindicatos dos operários vinham aí o tempo todo batendo de frente com o governo, e ainda assim, o Nicolau II colocou a Rússia aí na Primeira Guerra Mundial. E nós tivemos, além da Primeira Guerra Mundial, alguns fatores que levaram aí à Revolução Russa, tá? A derrota na guerra contra o Japão em 1904, um confronto entre Rússia e Japão, em 1904, onde a Rússia saiu aí derrotada, né, levando aí a humilhação russa, foi um dos fatores de descontentamento do povo contra o governo russo. O Domingo Sangrento, que ocorreu em 1905, foi aí um outro fator que também levou aí, que ocasionou a insatisfação da população com relação ao governo, tá? O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento foi aí um movimento popular, né? Ou melhor, um movimento de trabalhadores russos. Eles organizaram uma manifestação pacífica, onde esses trabalhadores levaram aí sua família, né? Crianças, idosos, para reivindicar melhores salários, reivindicar a redução da jornada de trabalho, reivindicar leis trabalhistas, tá, para os trabalhadores. Essa manifestação de trabalhadores, reivindicando aí seus direitos políticos, reivindicando aí seus direitos trabalhistas, foi uma manifestação, como eu falei para vocês, pacífica. Esses trabalhadores não foram aí armados, não foram aí dispostos a se confrontar com o governo. No entanto, o Nicolau II, né, o Tsar, o imperador aí, o Nicolau II, ele reprimiu de forma dura esses operários, né? Ele ordenou aí que os seus militares, que o seu exército, combatesse aí, ou melhor, se confrontasse aí com esses manifestantes, tá? Então, esses manifestantes aí foram atacados, aonde aí houve o extermínio aí, mataram centenas de homens, mulheres e crianças. Então, esse episódio do Domingo Sangrento, ele marcou aí o início de uma série de revoltas contra a autoridade do Nicolau II, tá? Contra aí a autoridade do imperador russo. Bem, por conta dessa repressão dura, né, dessa repressão militar e desses inúmeros mortos, né, desses operários aí mortos de forma que eles eram aí inocentes, né, eles estavam de forma pacífica, ocorreu a organização dos sovietes, né? O que são os sovietes? Eram conselhos de representantes de trabalhadores urbanos que passaram aí a organizar, né, de forma mais intensiva, greves e manifestações contra o Tsar. Bom? Bem, sob pressão, o Tsar Nicolau II permite a criação de uma constituição, de um parlamento, né, o Duma, mas essa elaboração desse Duma, na intenção aí de amenizar a situação do governo, não resolve os problemas sociais e econômicos da Rússia. E a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, contribuiu para piorar a situação econômica e social da Rússia e para aumentar ainda o descontentamento popular.
Então, a Rússia passou aí por uma derrota contra o Japão, a Rússia aí passou, né, por esse ataque, né, de operários, né, de trabalhadores aí inocentes, né, que estavam aí reivindicando seus direitos, o Domingo Sangrento. Além de todos esses movimentos de greve, de manifestação contra o governo de Nicolau II, o Nicolau II ainda põe aí a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, a Rússia não estava em condições de estar nessa guerra, tá? Então, vamos lá. Bem, houve, em 1917, a primeira revolução aí na Rússia, tá? Então, essa revolução que ocorreu em fevereiro foi aí um gigantesco protesto contra o Nicolau II, e aonde ele se vê obrigado a renunciar. E é criado, devido a essa renúncia, o governo provisório. Só que esse governo provisório, ele não consegue resolver os problemas mais urgentes da Rússia, como a fome, como a miséria, como o alto custo de vida da população, tá? Então, em outubro, nós temos aí uma nova revolta, a Revolução de Outubro, que é essa imagem que vocês estão vendo aí abaixo, onde nós temos aí, né, o Lenin sobre aí o comando dos bolcheviques e também aí discursando nessa Revolução de Outubro. O Partido Bolchevique... Fala, amor. Nessa época eles já eram soviéticos, certo? Isso. Ah, tá. Então, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, toma o poder da Rússia e inicia a implantação de um novo governo aí de cunho aí socialista, tá? O Lenin, ao assumir aí o governo, né, o governo da Rússia, ele tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, vou ver aqui vou ler para vocês, quais foram aí a metodologia, né, o que plantou aí o governo de Lenin. O governo de Lenin, ele ficou de 1917 a 1924. Então, teve aí o início de um processo de reforma agrária com o confisco de terras dos grandes proprietários. A intenção era o quê? Era repartir essa terra que até então não estava sendo utilizada, não era produtiva, tá? E distribuir para aquelas pessoas aí que trabalhavam no campo. O início do processo de estatização de empresas privadas, então algumas empresas foram aí estatizadas, intituladas para o governo, e também foi assinado um tratado de paz com a Alemanha, encerrando a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lembra aí que nesse ano a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, tá? Por conta aí dos ataques às embarcações civis americanas. Dentro da Rússia, nesse período, acontece aí uma guerra civil no governo de Lenin, né? O Exército Branco, forças ligadas aí ao Tsar, ao imperador, versus ao Exército Vermelho, que fazia a defesa aí dos bolcheviques. A Guerra Civil sobre aí o governo de Lenin termina com a vitória do Exército Vermelho, do Exército Bolcheviques, mas faz piorar ainda mais a situação da Rússia. Então, acontece aí perseguições das pessoas que eram contrárias ao novo governo. Então, o governo de Lenin, ele toma aí algumas medidas, né, para poder tirar a Rússia desse período, dessa condição de fome e miséria, mas o governo de Lenin acaba enfrentando uma guerra civil daqueles aí apoiadores ao Tsar, né, e aqueles que defendiam aí os bolcheviques. O Exército Vermelho, o Exército dos bolcheviques vence, mas a situação da Rússia, com relação aí ao seu poder econômico, com relação à sua organização social, vem enfrentando aí grandes condições, ou melhor, né, fez aí essa guerra civil piorar as condições da Rússia, as condições econômicas. O governo de Lenin, para tentar tirar a Rússia, né, salvar a Rússia dessa condição precária, essa condição econômica precária, ele cria o NEP, a nova política econômica. Essa política visava reorganizar a economia russa com a adoção de algumas medidas do modo de produção capitalista. Era necessário dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Esse foi o slogan de Lenin. Em dezembro de 1922, foi organizado um congresso geral de todos os sovietes, ocorrendo a fundação da União da República Socialista Soviética,
a União Soviética, tá? Gente, Lenin está no poder, tá? O seu exército bolchevique vence aí os apoiadores de Tsar, mas como nós vimos, apesar dessa vitória, a Rússia aí não sai das condições precárias econômicas, né? Ou melhor, essa guerra civil vai piorar as condições econômicas da Rússia. O Lenin, ele passa a perseguir as pessoas que eram contrárias ao governo bolchevique e ele implanta aí essa nova política, né, a NEP, para tentar salvar a Rússia dessa condição precária. Só que acontece aí, em 1924, a morte de Lenin. E na disputa em ser o seu sucessor, né, em ocupar o seu governo, tem a disputa entre Trotsky e Stalin. Tanto Trotsky e Stalin faziam parte aí dos bolcheviques, mas tinham posições diferentes, tá? O Trotsky seguia mais os pensamentos de Lenin, e o Stalin, ele fazia aí a defesa de uma ditadura, né, de uma força, de uma política mais forte, mais ditatorial, vamos dizer assim. Nessa disputa, quem vence aí é Joseph Stalin. E ele assume o governo após a morte de Lenin. A perseguição e expulsão de seus opositores da União Soviética, dentre eles aquele que seria o mais provável sucessor de Lenin, que era o Trotsky. Rápido e forte crescimento da União Soviética. O Trotsky aí, ele é perseguido, inclusive ele vem a ser assassinado, tá? Bem, o governo de Stalin é um governo pessoal, centralizado e autoritário. O Stalin, ele realiza aí os planos quinquenais, que é o estabelecimento de metas a serem atingidas por um determinado setor da economia em 5 anos, com esforço do governo e de toda a população. O Stalin, ele implanta aí a sua ditadura, a ditadura stalinista, tá? Marcada pela rigorosa censura à imprensa e por rígido controle sobre a sociedade. Então, olha só, crianças, deixa eu interromper aqui a apresentação. Ai, meu Deus, já deu a nossa hora. Qual era a minha intenção? Era passar aqui, ainda para vocês, o mapa mental sobre esse assunto, tá? Sobre a Revolução Russa. Eu vou deixar aqui até anotado, que eu não consegui. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aqui no chat o link do mapa mental, tá? Para vocês poderem assistir. Deixa eu pegar aqui o link dele. Calma aí. Eu vou pedir para vocês assistirem esse mapa mental, que é muito bacana, tá? É um resumo sobre esse assunto. Ó, vou botar no chat. Para vocês assistirem, para a gente poder fechar com a ideia de vocês, com a dúvida de vocês, esse assunto sobre a Revolução Russa semana que vem. Semana que vem eu vou falar rapidinho aí alguns pontos sobre a Revolução Russa, tá? Vou expor para vocês também os pontos importantes que eu já realizei. Semana que vem eu exponho para vocês, para eu não comer agora o intervalo de vocês, eu fecho semana que vem, tá bom? E vou passar uma paginazinha só para casa do livro, só para vocês poderem, só para poder aí fixar esse assunto, tá? Que é a página 310, criança. Então, ó, façam aí para mim, por favor, página 310, tá? Aí, semana que vem, eu fecho com a ideia de vocês. Vou pedir para vocês participarem, isso, tá bom? Vou pedir para vocês participarem, veja aí o Quer Que Desenhe, vê aí o Descomplica, tá? E faça essa parte para a gente poder fechar esse assunto e iniciar outra semana que vem, tá bom? Só para eu não pegar aí o intervalo de vocês poderem conseguir descansar. Rapidinho, tá, amores? Vê aí para mim quem de fato faltou. Calma aí, não dá beijo agora não. A Alexandre não está na aula mesmo não, né? Nem Alexandre, nem Bruna, nem Davi Conceição, nem Davi Miranda, Francisco também faltou, Giovana também faltou, Joana... Francisco, Oi? Francisco está aí. Francisco tá aí. Isso, me avisa, tá? Joana... Joana faltou. Davi Miranda também. Davi Miranda bom, também. Isso, me fala, que eu não devo ter visto entrar. Giovana tá por aí? Não, né? Agora não. Joana. Joana, não, também Eu não. não acho que não. Maria Eduarda Oliveira.
Maria Eduarda Oliveira. Só tá Maria Eduarda. Tá. Mas eu acho que é Bela Estrela. Mariana. Mariana não, né? Não. Também não. Samuel. Também não, né? Não. Então tá bom, meus amores. Até semana que vem, tá? Aí a gente fecha. Ó, vamos Tchau, falar Paula. bem, hein? Vamos lá. Iago, eu dei presente pra você, pode ficar despreocupado. Beijo. Beijo, amores. Tchau, professora. Beijo, amor. Tchau. Tchau, professora. Semana